Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 24, que nos diz: Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Bom, meus amados, vimos nos versos anteriores o relato da morte do rei Herodes, um rei que perseguia os cristãos, porque via que isso dava popularidade a ele. Ele primeiro matou o apóstolo Tiago e depois prendeu e ia levar a julgamento e provavelmente à morte o apóstolo Pedro, mas Deus começou a operar. Interviu, libertando o apóstolo Pedro por mão de um anjo, e depois vimos a morte do rei Herodes, de forma que ele e toda a nação presenciou que aquele que começou a se achar Deus e a ser idolatrado como Deus, acabou morrendo rapidamente e de forma bem vergonhosa, bem dolorosa e de forma que a população mesmo disse que ele foi comido de bicho. Bom, com a morte de Herodes, as perseguições cessaram, como nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 28, que nos diz: quando os ímpios sobem, escondem-se os homens, mas quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Bom, o ímpio aqui pereceu, o rei Herodes, e realmente os justos então puderam multiplicar-se, puderam aflorar-se, porque não havia mais esse perverso no caminho, né? Bom, apesar das tentativas de esmagarem a pregação do evangelho, como explicamos, primeiro por parte da liderança religiosa judaica, que tentou impedir, não conseguiu. Depois levantou-se o poder político, na figura do rei Herodes. Então, primeiro a figura religiosa se opondo, depois a figura política se opondo. Apesar dessas tentativas, o evangelho sobreviveu e quem pereceu, quem reduziu o seu poder foram seus inimigos. Bom, a palavra aqui, no final aqui de Atos capítulo 12, se expandiu muito graças a duas operações, né, da parte de Deus. Primeiro, a libertação miraculosa do apóstolo Pedro, e segundo, a morte de quem os perseguia, né, a morte do rei Herodes. Porque isso foram evidências claras, né, queridos, da intervenção de Deus. Isso aumentou, claro, o fervor dos cristãos, que se sentiram validados por Deus, protegidos por Deus, abençoados por Deus, e sentiram que Deus realmente estava com eles. Porque a liderança judaica dizia: não, esse Cristo de vocês, esse Jesus é um impostor, é um falso profeta, ele enganou vocês, ele é mentiroso, ele morreu numa cruz, ele era um criminoso, etc, etc, etc. Então, toda a liderança judaica, imagine todos os sacerdotes, todos os chefes, todos os letrados, todos os doutores da lei, sacerdotes, mestres, etc., dizendo isso. Esse Jesus é um falso profeta, vocês estão seguindo o engano, estão seguindo o diabo, etc. É claro que isso podia acabar balançando um ou outro cristão. E nós agora estamos vendo que, na verdade, Deus mostrou para eles que ele estava do lado dos cristãos, defendendo-os e libertando-os de forma com milagres espetaculares, com milagres poderosos e milagres claros, para deixar claro para os cristãos que a fé deles era verdadeira, que a fé deles não era em um falso, mas no verdadeiro Cristo. Que Cristo realmente era aquele que Deus havia enviado. Então isso foi ficando cada vez mais claro para os cristãos, inegável para eles, e isso aumentou o fervor deles. E do outro lado também os perseguidores, que tinham tantos argumentos, começaram a ficar ressabiados, começaram a dar um passo atrás, porque viam que tudo que tentavam não prosperava. Tudo que tentavam fazer contra o evangelho não adiantava. Toda vez que eles se levantavam contra os cristãos, eles eram derrotados e os cristãos saíam vitoriosos. Mesmo eles tendo muito mais poder, muito mais recursos, muito mais pessoas, muito mais armas, prisões, etc., nada detinha os cristãos. O que então isso implicava? O que isso mostrava? Se eles tinham mais pessoas, mais armas, mais recursos, mais dinheiro, mais poder político, mais tudo, e ainda assim os cristãos saíam vitoriosos. Porque se todo o poder natural estava do lado deles e eles saíam derrotados,
É porque o poder sobrenatural, acima do natural, estava do lado de lá, do lado dos cristãos. É como certa vez um desses mestres disse, olha, que a gente tenha cuidado para que a gente não se veja lutando contra Deus. E realmente era o caso, e por isso os cristãos sempre saíam vitoriosos, por mais que eles, do outro lado, achavam que estavam corretos. Como diz Isaías 41, que eu faço questão de ler aqui para animar e fortalecer todos vocês na fé verdadeira, em que Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudo, diz o Senhor, eu sou o teu Redentor e o Santo de Israel. Então, queridos, veja que Deus se levanta. Deus se levanta em favor do oprimido, Deus se levanta em favor dos seus. Isaías 54 também nos diz, com justiça serás estabelecida. Estarás longe da opressão, porque já não a temerás, e também do terror, porque a ti não chegarás. E eis que, embora se levantem contendas, isso não será por mim. Todos os que contenderem contigo, por causa de ti, cairão. E, novamente, mais adiante, também Isaías 54 nos diz, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso, inclusive, é um verso bem conhecido, né, de algumas músicas. Né? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Coisa linda, né, queridos? Como Deus se levanta, como Deus opera, para que a verdade do Evangelho prevaleça, permaneça e atinja novas gerações. Por que a verdade do Evangelho chega até nós hoje, 2000 anos depois? Porque Deus operou lá 2000 anos atrás e ao longo de toda a história. Deus realizou inúmeros milagres ao longo desses séculos e milênios para que a palavra de Deus chegasse até nós, que a verdade, a pregação de Jesus chegasse até nós. Para que nós recebêssemos o perdão, para que a gente conhecesse a Deus verdadeiramente, nos sentíssemos e soubéssemos que somos amados, perdoados e agraciados com o favor de Deus. E, queridos, essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. O verso aqui nos diz que a palavra crescia. A palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. E isso era um trabalho de todos, não apenas dos apóstolos, mas de todos os cristãos. Seja você também alguém assim, que ajude a palavra de Deus a crescer e a espalhar-se. Esse foi, inclusive, um pedido do próprio Jesus. O próprio Jesus disse, olha, orem, os campos estão brancos. Orem para que o Pai mande trabalhadores para a sua colheita. Então, ore para que haja mais trabalhadores. Você se prontifique a ser um trabalhador. Talvez você não tenha o dom de levar uma mensagem, mas você pode compartilhar uma mensagem, essa inclusive. Você pode dar um like, isso todos podem. O joinha aí do YouTube, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E comente, deixa aqui um post quando você escreve aqui e deixa o seu like. Isso passa a mensagem para o YouTube, que é um vídeo que as pessoas querem participar, que as pessoas querem ver. Então deixe aí, participe. Ajude a palavra de Deus a crescer. Compartilhe isso com as pessoas, nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, etc. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo faz esse apelo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Veja que o apóstolo Paulo não estava pedindo por ele, né? Ore por mim para que eu receba bênçãos, para que eu fique rico, para que eu fique famoso, Não, o que ele estava pedindo? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Esse é o mesmo pedido que eu faço, queridos.
O que eu quero é que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Somente isso. E que realmente, queridos, você possa fazer parte disso, dessa obra, desse ministério. Compartilhe a palavra de Deus, divulgue o Evangelho, convide pessoas para participar aqui e que a palavra de Deus se propague nas pessoas e nas regiões, no planeta, no mundo, e ela seja glorificada. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.